lucra com a desinformação quem a cria com objetivo econômico ou político, tá? Então, assim, vamos pensar o seguinte, Fúvio, já aconteceu de em algum momento algum colega, uma mulher, alguém, algum amigo, algum familiar, fala assim, nossa, eu tô bonito, a pessoa não tá bonita, você fala assim, não, tá sim. Sim. É uma mentira. Várias. Não existiria, provavelmente, vida social se todo mundo fosse sincero o tempo todo. Uhum. A gente, em larga medida, teatraliza a vida social. É uma ideia de alguns autores da sociologia, como se a gente fosse meio que colocar máscaras. A gente se apresenta, mas sempre interpretando um papel, né? Agora, essa mentirinha, ela é a mesma quando você pega e você distorce ou você constrói uma narrativa fantasiosa e você gera um impacto na economia, como a queda da bolsa, como o assassinato. Porque, veja só, às vezes uma mentira, uma desinformação que circula nas redes sociais leva a um aspecto que é o linchamento, não virtual. Uhum. O Brasil, Fúvio, não sei se você sabe, é um dos países que mais lincham no mundo. Né? O Brasil é um país extremamente violento. Então, você tem um grupo especializado na construção destas categorias. Então, eu vou te dizer o seguinte, né? Em 2016, o dicionário de Oxford, que elege palavras, elegeu a palavra pós-verdade como a palavra do ano. A pós-verdade, de uma maneira mais simplificada, é quando você consegue moldar a opinião pública trazendo à tona as emoções, os sentimentos, e não os fatos e os dados da realidade. E aí você tem dois eventos que os especialistas consideram eventos significativos desta construção da pós-verdade, que óbvio vem também com fake news, que é o Brexit, a saída, né, do Reino Unido, da zona do euro, né, do mercado como europeu, e você tem a eleição do Trump. E você tem milhares e milhares de perfis falsos e robôs que criam essas narrativas, as fake news, que hoje está sendo chamada de desinformação. Eu estou fazendo, Fúvio, um estudo em que eu estou analisando a percepção da classe política brasileira sobre o termo fake news. Para isso eu estou analisando o relatório da CPMI da Covid, do 8 de janeiro e... CPMI do Rio de Janeiro, daqui a pouco eu lembro outro, mas eu estou 3 grandes relatórios de CPMI. A CPMI das fake news, que não teve... Não teve fim ainda, não teve, né? Não, mas encerrou sem nenhum indiciamento. Das fake news, o da pandemia do 8 de janeiro. E aí é interessante que foi mudando no discurso político o termo fake news para desinformação. Então quem lucra? Lucra quem ganha dinheiro com isso, especialmente as big techs. Então quando você pensa que o Elon Musk é um paladino da liberdade de expressão, desde que a liberdade de expressão não atinja ele. Porque se o atingir e colocar, ele tira, ele censura, ele corta. De alguma forma afetar os interesses econômicos. Já era. Então não é uma liberdade. A liberdade para mim, falar o que eu quero e não para todo mundo falar o que quer em relação a mim. Então isso não é liberdade de expressão. Então, Fúvio, esses elementos se concatenam e a gente tem um problema, porque assim, um professor está dando uma aula e ele fala de um conceito e ele diz, não, mas não é isso não. Não, mas como que não é? Ah, mas o meu tio falou que não é. Não, o seu tio porque ele recebeu. Aí tem até uma brincadeira, tem um grupo de comediantes, e aí o cara falou assim, ô meu amigo, fala aí sobre a Terra plana. Ele falou, não, é isso mesmo. Eu acho que é o menino lá tem o sobrenome Portugal. Você falou assim, Diogo Portugal. Não é o Diogo Portugal, não, eu tô Rafa alguma coisa, enfim. Ele falou assim, não, tá tudo, é verdade, a Terra é plana, é isso. O pessoal que fez física, astrofísica em Harvard, o pessoal do MIT, o pessoal que tá na NASA, o pessoal que tá na espaçonave, viu a Terra, tá errado, certo? Tá o seu tio de Apucarana, que é pintor. Você tá entendendo? Nada contra Apucarana, pelo amor. Mas porque eu acho que do jeito, citado do jeito que eu tô falando aqui. Nada, mas a questão é assim, não, mas a dona Lourdes costureira não tem direito, mas a opinião, claro que tem. Agora, a dona Lourdes costureira tem direito à opinião, a opinião não é a conceituação do fenômeno. E aí, Fúvio, o cientista, o professor, o jornalista tem perdido cada vez mais espaço neste mundo de narrativas fantasiosas. Tem sido cada vez mais difícil o exercício de um professor em sala de aula.
Entre outros aspectos, porque os alunos também têm acesso a uma quantidade de ferramentas que nós sequer sonhávamos na nossa juventude. Agora, a questão é a seguinte, ferramenta é meio, ela não é fim em si próprio. Você tem que saber usar a ferramenta. De acordo com o prompt de um chat GPT, por exemplo, que é uma inteligência generativa, você tem um resultado ou outro, né? Então, se você começar a questionar o chat GPT de questões, mas e aí, quando você vai assumir, se tornar autoconsciente, assumir tudo? Você tem interesses em destruir a humanidade? Veja o que ele vai te falar. Pergunte. Já. Mas vou querer saber a resposta. Agora, Brando, a falta de pensamento crítico, de fato, ela faz com que favoreça a propagação de mentira. Claro. Quando você fala de pensamento crítico, a crítica ela é uma ideia desde os gregos de julgar. Sabe quando alguém diz o seguinte assim, ô meu amigo, eu vou fazer uma crítica construtiva para você. Crítica não é construtiva. A crítica, ela tem por objetivo desconstruir, não é destruir. Desconstruir. Então você vem para mim e me traz uma afirmação. Isso aí está lá no velho Sócrates, no método da ironia maêutica. O Sócrates fala assim, olha, eu não sei de muita coisa, mas eu sei que eu não sei. Então daí vem só sei que eu não sei. Ele chegava e falava assim, Fúvio, fala para mim o que é a política. Aí você fala assim, a política é a arte de bem governar. Tá, mas existem políticos que não governam bem. Aí você fala, então não é arte de bem, não, é a arte de governar possivelmente pensando no bem. Mas, Fúvio, tem políticos que sequer pensam no bem, pensam em si próprio. O Sócrates ia perguntando, e a pessoa ia respondendo, e aí chegava um momento que ela tinha que admitir a sua ignorância, que ela não conhecia tanto quanto ela imaginava crer e conhecer. Este é o primeiro momento do método socrático, que é a ironia. Depois vem a maêutica, que é o parto da sabedoria. Ou seja, depois de você dialogar, você construindo um diálogo, uma interação, você constrói, você vai dar a vida, o parto ao novo conhecimento. Isto é a perspectiva crítica. Então, quando você faz uma crítica, você desconstrói e o diálogo permite a construção posteriormente. Infelizmente, no Brasil, você fazer uma crítica, você praticamente já é escanteado. Verdade. Eu fui levado para debates acadêmicos em que eu fui muito educado, como eu costumo ser, eu fiz críticas e nunca mais fui convidado para a banca, eu nunca mais fui convidado para atividade. Por quê? Porque estava se discutindo um texto de sociologia, um texto que eu domino, que eu leio desde que eu sou jovem, nos meus 17 anos, eu dou aula disso. Vai falar sobre Emile Durkheim e positivismo. Eu sei do que eu estou falando. E aí eu fazia algumas perguntas que geraram mas nunca mais me chamaram. Ou seja, o brasileiro não gosta muito da crítica, mas a crítica, a perspectiva crítica, a análise permite você conhecer. Mas eu gosto do Estadão. Eu gosto da Jovem Pan. Eu gosto da Globo. Tudo bem, você pode gostar do que você quiser. O que você não pode é buscar informação numa única fonte. Perfeito. Porque todo veículo de comunicação tem a sua linha editorial e costuma apresentá-la. E aí você tem que, dizer, outro dia eu estava lendo o jornal, a menina passou, que inusitado, tio. Inusitado, leu o jornal, né? Inusitado. A geração Z, de fato, é inusitado. É inusitado, porque a informação está na ponta dos dedos aqui, só que uma informação cada vez mais rápida e rasa. Verdade, verdade. E, Brando, como que a gente consegue restaurar a confiança nas informações verificadas? Aí que tá. A confiança é o elemento fundamental da não existiria também vida social sem o elemento da confiança. Existe um livro do Aronson chamado-se O Animal Social, que eu usei recentemente, o ano passado, para uma aula na pós-graduação lá na USP. Não existe, veja só, núcleos humanos costumam ter relações estáveis até um determinado número de pessoas. Eu não me recordo aqui, mas digo assim, até 50 pessoas a gente vive com certa estabilidade nas relações e com confiança. A partir daí, você passa a ter outras formas de mediação e o nível de confiança cai. Se você for olhar, tem pesquisas que apontam que nós brasileiros somos, das sociedades pesquisadas, aquelas que menos confiam uns nos outros. Então a confiança, eu diria para você, e a solidariedade são elementos imateriais. Imagina a sociedade, é uma metáfora muito simplória, mas só que imagina um muro de tijolinhos. Entre um tijolo e outro, para esse muro não cair, o que a gente precisa?
Uma argamassa. Uma argamassa, um cimento. Até quando eu falo tem que amalgamar, eles olham, mas você tem uma argamassa. A confiança, a solidariedade seria esta argamassa e esse cimento que mesmo não aparecendo entre eu e você, existe algo que nos permite convivermos juntos em sociedade. Então, como é que você restabelece, não é, a confiança na informação, nos meios de comunicação, nos mediadores? Tem que ter uma educação digital. Ou a gente... Você acha que isso tem que partir das escolas? Não só das escolas. Quando eu digo educação, não estou apenas falando do ambiente escolar, mas também tem que ter uma educação digital na escola, tem que ter uma educação digital naqueles que estão operando as redes sociais. Por que as redes sociais não querem que o Brasil tenha uma lei específica? Por que, por exemplo, o Elon Musk não estabeleceu, como a lei exige, um representante? Porque se alguém tem que tirar algo do X... E por decisão judicial, quem que assina? Se alguém te acionar juridicamente enquanto pessoa jurídica ou enquanto pessoa física, você vai assinar, não vai? Sim. Quem que assina no Brasil se você não tem representante? De fato, precisa. Então, a grande questão é uma situação em quem você confia, quem vai fazer esse trabalho. Então, todos têm que fazer um trabalho de educação digital, né? Então, você fez há pouco um trabalho de educação digital. Uma senhora que foi lá de maneira muito deselegante, mal educada, falando que eu falei bobagem, né? Enfim, eu agora, né? Mas que eu não falo, que eu sou um inculto, um ignorante, entre outras coisas, né? Eu estava com saudade dos petistas me xingando. Eu passei ano com os bolsonaristas, fazia tempo que os petistas não me xingavam. Agora voltamos à nova fase, né? São ciclos. Isso nunca antes na história desse país, né? Porque durante anos eu fui xingado pelos petistas, nos últimos 4 pelos bolsonaristas. Agora eu estou conseguindo ser xingado pelos dois. É uma situação interessante. Mas veja só, você fez uma educação. O que você falou lá? Você escreveu o seguinte: obrigado pela sua participação. Sim. Nós estamos aqui para levar conhecimento, informações. Imparcial é um termo que eu sempre tenho dificuldade, porque eu acho que ninguém é imparcial. Por exemplo, se você perguntar, eu sou imparcial? Eu não sou. Por exemplo, tem uma fronteira que na minha vida, para eu estar aqui com você, ou em qualquer televisão, ou em qualquer jornal, eu não ultrapasso. Qual é esse limite? O limite da dignidade humana, o limite da democracia, o limite dos valores republicanos e da lei. Quando tem isso aqui, é a minha fronteira. Se você fosse uma pessoa que faz discurso do ódio, que vai aqui defender a liberdade de expressão da possibilidade de criação de um partido nazista, eu não viria discutir com você. Claro. Mas é uma opção minha. Todos nós, né, pelo menos o que eu conheço de você, claro que a gente tem parcialidades, né? Mas a nossa parcialidade não pode ser externalizada com esse objetivo que nós temos de levar informações para a sociedade. Aí é o que a gente trabalha, né, em sala de aula, que é a diferença entre o juízo de fato e o juízo de valor. É isso aí, né? Nós temos uma classe... Uma vez eu encontrei um professor lá na antiga Livraria Cultura, né? E aí nós nos encontramos e depois nos encontramos na fila para o cinema. Aí ele falou: nossa, que coincidência, professor Prando. Eu falei: não é coincidência, a renda é mal distribuída no Brasil. Ele riu e falou: piadinhas sociológicas. Mas veja, o que eu estou querendo dizer? A gente tem uma cor de pele, a gente tem uma posição na sociedade, nós temos uma religião, nós temos a participação em movimentos, nós temos a participação em grupos, quer dizer, isso molda a nossa visão de mundo, os nossos valores. A grande questão é que um professor, em sala de aula, ele vai buscar a discussão, a apresentação, e ele não vai fazer proselitismo político, o que o velho Weber, que eu falei há pouco, chama de ética da convicção e ética da responsabilidade. Aquele que está pleno da certeza de seus valores, se for apresentado um dado diferente do que ele acredita, o mundo está errado ou todos os homens são idiotas, diz o Weber. Ao passo que eu sempre estou certo. Esta é a ética da convicção. Ao passo que a ética da responsabilidade é cada ação que eu faço, eu tenho uma consequência, portanto eu preciso prever. Eu preciso agir de acordo com as consequências daquilo que eu quero. Perfeito, perfeito.